E você estava falando aí também sobre a questão da doméstica e tudo mais, né, da lei da doméstica. E eu me lembrei sobre a assinatura da carteira de trabalho e sobre o ajuizamento de uma ação, né? Quem pode assinar a carteira de trabalho da empregada doméstica, em primeiro lugar, e em face de quem vai ser a ação ajuizada quando tem, por exemplo, a separação, né, do casal. A pessoa prestava serviço numa residência e aí para um casal, o casal se separa. Como fazer? Isso é muito interessante. Eu lembrei de um caso real agora, muitos anos atrás, que eu tive a oportunidade de atuar, em que no polo passivo estava a empregadora, a mulher do casal, né? Então era a empregada doméstica contra a mulher. Aí na defesa, o que ela fez? Ela fez um chamamento ao processo do ex-marido, dizendo que o ex-marido também era responsável por aquela relação jurídica que aconteceu na constância do casamento. Mas aí veio o plus, né? E ela fundamentava isso, inclusive, porque o casamento terminou porque o ex-marido tinha ficado com a empregada. E agora ele estava casado com a empregada doméstica. Eu achei sensacional. E aí por quê? Porque quando ela coloca o ex-marido no polo passivo, e teve que colocar, porque é da época, né? Ocorre ali um problema de ação entre marido e mulher, né? Que a empregada doméstica agora é a esposa do ex-patrão, né? Agora marido dela. Então, deu uma confusão, né? E aí, quando dessas confusões, a melhor saída qual é? Acordo. Aí o cara fez lá um acordo, acabou com aquela história que ia ficar esquisito para ele, né? O pessoal deve ficar doido com essas fofocas assim, né? Imagina. A gente brinca que relação doméstica, né, quando tem ação trabalhista, é onde a gente fica mais parecido com vara de família, que aparecem essas coisas assim, né? Mas, respondendo aí a pergunta, né, o nosso entendimento majoritário é de que o empregador doméstico não é quem assina a carteira, é o núcleo familiar. A entidade familiar, a entidade né? Aquela familiar, ideia de... isso aí. Uhum. Todos aqueles que se aproveitaram da energia de trabalho como uma entidade familiar são empregadores ao mesmo tempo, né? Tanto que qualquer um pode comparecer em audiência como reclamado, né? Então, enfim, são todos empregadores. Agora, tem a parte burocrática, né? Burocraticamente, alguém tem que assinar para recolher previdência, etc., mas é a entidade que é considerado o empregador doméstico. Uhum. E aí é importante lembrar isso, né? Porque assim, quando um casal se separa, não necessariamente o vínculo acaba, né? Porque você pode ter ali uma mudança na entidade familiar. Tipo, sai um marido, entra outro. Mas a entidade familiar continuou, né? Ou sai o marido, sai a esposa, mas fica ali a casa com os filhos, etc. Então a entidade familiar, ela se transforma, mas continua o vínculo de emprego. Não necessariamente o vínculo acaba com a separação do casal, vai depender de cada caso, né? E eu acho que também tem um debate interessante, né? Porque se o casal se separa e o empregado doméstico fica com um deles, é o mesmo vínculo ou é um novo vínculo? Também é um debate legal, né? Sei, né? Eu tendo a achar que é o mesmo vínculo, só com a responsabilidade dos dois até a separação e a responsabilidade apenas do que permaneceu com o doméstico a partir dali. Eu tendo a entender dessa forma, né? Seria um novo vínculo, por exemplo, se a pessoa continuar prestando serviços na casa antiga e depois também para a pessoa que saiu de casa e de repente cada um forma uma entidade familiar nova. Não vai dar certo compartilhar doméstica, ex-marido, ex-mulher. Vai dar não fofoca. É uma boa ideia, vai dar fofoca, mas é uma arbitragem. Melhor evitar então, gente, deixa pra lá.